Em geral, é o seguinte, a gente pensava já tinha um certo tempo que a gente queria fazer essa nova edição, que o livro original foi lançado no final de 2013, em dezembro de 2013. Já tinha um bom tempo e muita gente procurava esse livro ainda, mesmo depois de todo esse tempo, né? E na época a gente lançou, foram 2.000 cópias, vendeu rapidamente, assim, durante o início de 2014, e muita gente ainda procurava e tudo mais, a gente não tinha mais edição para vender, e a gente sempre ficou tentando buscar uma forma de conseguir colocar esse livro de novo para o pessoal ter acesso, né? Para o pessoal poder comprar. E apareceu essa oportunidade com Alice Sabino, nossa companheira aqui, que fez a edição. Ela propôs para a gente fazer essa nova edição, fazer toda uma remodelagem gráfica do livro e fazer essa edição exclusivamente digital. Aí, bem, por esse chamado dela, né, que ela conversou comigo com o Rafael, a gente resolveu topar essa ideia e lançar esse livro exclusivamente digital, com a nova capa, com um novo formato digital, com alguns elementos novos, mas digamos assim, o miolo, o grosso do livro permanece. Está todo lá o mesmo da edição original de 2013. Era exatamente a minha pergunta, né? Além dessa questão visual, o que é que vocês trazem de novo no conteúdo do livro? Isso. De novidade em si, a gente tem um prefácio escrito por Chico Sá, jornalista aqui cearense, nosso vizinho, mas que hoje é radicado em São Paulo, um grande jornalista aqui do nosso país. Ele conheceu a história na época ainda, teve acesso ao nosso livro, manteve contato com a gente, resolvemos convidá-lo para fazer esse nosso novo prefácio do livro, mantido o prefácio original, que é do nosso professor Manuel Barreto, aqui da FRN, foi nosso orientador na época do início dessa história. E eu e Rafael escrevemos um epílogo, um, um fechamento novo para a história ali, sem mexer no final que nós fizemos, no capítulo final, mas escrevemos um apêndice, como se fosse uma partezinha final nova ali, para contar como é que foi a repercussão do livro e tudo, e todas as coisas novas que eventualmente aconteceram depois que a gente terminou o livro. E, enfim, falando tudo isso, dessa novidade e tudo mais, e do documentário que está para vir também aí, que foi um convite de outro pessoal amigo nosso, para fazer esse documentário. É basicamente isso de novidade, assim, mais em termos de informação, tá tudo lá. A gente fez uma revisão geral do livro, algumas expressões e algumas coisas que a gente achava que tinha que mudar, mas nada de comprometer essa informação que o livro traz. Essa questão do documentário, né? É uma outra novidade. Como é que vocês vão transformar o livro em um documentário? Isso é. Eu e o Rafael, a gente está atuando mais como, digamos, de certa forma, consultor ali desse documentário, porque o audiovisual não é exatamente nossa área, a gente está mais da parte do texto e tudo mais. Foi um convite também de outra amiga nossa, Tereza Duarte, aqui do audiovisual aqui de Natal, pessoal do Caboré, audiovisual que tem muitas produções legais. Ela fez esse convite para a gente lá atrás, se a gente não queria adaptar essa nossa história para um documentário. Inicialmente seria um curta-metragem, mas a gente conseguiu outros financiamentos, alguns editais da Fundação José Augusto, Sebrae e outras coisas de fora. E estamos transformando isso num longa, documentário de longa-metragem. Já ouvimos muitas pessoas, estamos para ouvir algumas outras pessoas ainda, e para fechar essa história o mais rápido possível, daqui para o fim do ano, começo do ano que vem, a gente está colocando isso aí também para toda a população assistir o documentário, que basicamente a gente segue a mesma linha do livro ali, seguindo um roteiro parecido ali, buscando as mesmas pessoas, algumas histórias novas. Não, a gente já foi a Caraúbas, a gente já andou pelo interior do Rio Grande do Norte, buscando essas histórias para ver, transformar o que está em livro para tela grande. Paulo, Valdetário foi um assaltante bem famoso aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte e que eu falo até marcar a geração, talvez de um lado negativo, porque né, ele terminou no mundo do crime aí por várias vezes. Mas marcou, querendo ou não, marcou gerações passadas. Quem não conhece ou não conheceu o Valdetário, o que é que diz aí a história do Valdetário que você pode falar aqui para a gente? Quem foi Valdetário? O que é que vocês conseguiram pesquisar nesses anos todos sobre a vida dele? Valdetar é da família dos Benevides Carneiro, né, de Caraúbas, a família tradicionalíssima ali no Médio Oeste do Rio Grande do Norte. E, inicialmente, mesmo com vários familiares já envolvidos, uma história antiga já no crime, assim, aquelas brigas de família no interior, comuns no interior do Nordeste, mas ele se mantinha afastado disso, até era mecânico, um mecânico reconhecido de casa na região, um cara muito pacato, segundo as pessoas dizem, até que foi preso injustamente, envolvido, tragado, né, para dentro dessas brigas de família. Ele foi preso, passou um tempo preso injustamente, acusado de um roubo de um veículo.
E terminou que nesse entremeio ele entrou e saiu da cadeia, foi preso de novo, ameaçado de prisão. Aí nesse meio tempo ele revoltou-se e resolveu se vingar de quem estava perpetrando aquilo contra ele e tornou-se um grande assaltante de bancos, liderando uma quadrilha que tinha primos seus, que tinha familiares, e tinha pessoas de vários estados do Nordeste aqui. Era um precursor do que se hoje se notabilizou, né? Porque chegou até o Sudeste e o pessoal resolveu olhar e chamou de novo cangaço, esse negócio de invadir as casas, casas não, desculpa, invadir municípios e, enfim, roubar bancos e tal. Isso era o que basicamente o Claudetari já fazia há mais de 20 anos atrás. Além disso, se envolveu em crimes de bárbaros, assim, de homicídios ali na região de Caraúba, participou do assassinato do então prefeito do município, o Aguinaldo Pereira, e do irmão dele, um médico famoso na cidade também, um enfermeiro terminou sendo morto, enfim, crimes bárbaros que ele também cometeu, além dos vários assaltos que ele cometeu no Nordeste, terminou virando meio que uma lenda, assim, um homem que estava onipresente em várias regiões do Nordeste, era muito reconhecido aqui, Ceará, Paraíba, Pernambuco, chegando até mais longe do que isso, um pouco Alagoas, Bahia também. E era esse cara super reconhecido assim por esses crimes assim, espetaculosos que ele cometia, a fuga que ele teve em 2000 em Alcaçuz, ele estava preso em Alcaçuz com mais outros comparsas, com o seu primo Simar Carneiro, e foi algo de um resgate assim espetacular, assim, cinematográfico, chegaram com granadas, com metralhadoras e tudo mais, subjugaram a segurança de Alcaçuz, que era recém-inaugurada, assim, dita na época como de segurança máxima, e os caras conseguiram fugir, levaram, com detalhe, mais de 20 outros presos que estavam lá, conseguiram fugir na noite lá em 2000, no final do ano 2000. Ele era esse cara que cometia essas ações espetaculosas, assim, chama muito de holofote, digamos. Vocês tratam no livro também sobre a morte dele? Como foi a morte dele? Sim, sim, o fechamento do nosso livro é justamente o episódio da morte dele no final de 2003, dezembro de 2003. Ele estava já há um tempo recolhido com a sua esposa da época e seu filho mais novo, que não tinha nem um ano ainda. Estava recolhido num sítio escondido na zona rural de Lucrécia, também ali do médio para o alto oeste do nosso estado, e terminou sendo morto numa operação policial. Aí o livro conta as divergências entre as versões, tanto da polícia como da mulher dele lá que estava presente, e a gente traz uns elementos novos que mostram divergências de versões aí da história do que aconteceu realmente na morte dele, naquela madrugada ali, do dia 10 de dezembro de 2003. Vocês chegaram a ouvir a mulher dele, o filho dele? Sim, sim. O filho que estava lá na época, não, porque enfim, era um bebê menor, tipo, ele tinha nem um ano ainda, mas, enfim, conversando com outras pessoas da família, conversamos também com ela, e ela foi uma pessoa valiosa, assim, para contar a história dele também, não só desse episódio da morte, mas toda a convivência dela, não só ela, mas com uma outra esposa anterior também, os filhos, e outras pessoas que tiveram contato com ele na época. Vocês chegaram a uma relação indireta, talvez, dessa questão da história dele com o novo cangaço? Assim, na época não se tinha esse nome, mas algumas pessoas já faziam essa conexão dele com o seu Lampião Moderno, alguma coisa, mas não se tratava ainda diretamente. Acho que na época só um professor da UFRN que investigava assim, na época, alguma coisa, tinha alguma coisa com esse termo em si, o novo cangaço, assim, mas eu não acredito que tenha essa ligação direta, algo como inspiração das pessoas, não. Sim, é só um modus operandi que, enfim, os caras tomam para si para agir, não tem nada de conexão, tanto é que foi há muito tempo atrás, né? Não foi algo que se seguiu rotineiramente, essa questão de chegar a dominar uma cidade, enfrentar a polícia e roubar vários bancos e tal, não era algo comum assim. Até que depois de que Valdatero morreu, demorou-se muito tempo para que isso voltasse a acontecer, né? Até porque não são ações fáceis de se fazer, né? É algo muito, muito complicado, exige uma logística muito forte de certa forma, um destemor de quem comete uma ação dessa que é muito perigosa. Ok, Paulo, muito obrigado pela participação no Sistema Rural de Comunicação. Parabéns pela segunda edição, né? Talvez não escrever duas vezes, mas escreveu uma vez e reeditou agora, né? Com novas ideias aí no material, que inclusive está online aí para quem quiser acessar. Quem quiser ter acesso ao livro sobre o assassinato, sobre o assaltante, na verdade, Valdetário Carneiro, o que é que faz, como é que pode adquirir? É isso, Geraldo. É só quem quiser comprar, só entrar no site da Amazon, amazon.com.br, pesquisa lá, Valdetário Carneiro vai ser a primeira
primeira coisa que vai aparecer é nosso livro lá. Você compra lá e lembrando que é só digital, dessa vez você pode ler, se você tiver aquele dispositivo Kindle para ler, é o mais indicado, mas você pode também ler no computador e até no seu celular, você baixa o aplicativo de leitura da Amazon lá, o Kindle, para celular, e você lê normalmente no seu celular, consegue ler numa boa, assim, é todo adaptado, tudo certinho, feito lá para o celular e também para o computador, dá para ler em todos esses dispositivos. Você entra lá na amazon.com.br, pesquisa Valdetário Carneiro, que é o primeiro tópico que aparece lá, o primeiro dispositivo que aparece para você comprar. Ok, Paulo, obrigado e sucesso aí no livro aí sobre a história do Valdetário. Obrigado. Muito obrigado a você, Geraldo, muito obrigado a todo o Sistema Rural de Comunicação, e um abraço aí para todo o Seridó e toda a Caicó.